E não adianta ficar batendo no peito por motivos eleitoreiros para ganhar a eleição do ano que vem e deixar que as empresas brasileiras quebrarem por essa irresponsabilidade. Tá? Eu vi agora uma frase que o Lula teria dito, sugerindo que o Trump estaria preso no Brasil se tivesse sido julgado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, se tivesse tido um episódio como aquele do Capitólio. Falar isso no momento de tensão entre os dois países, comprar uma briga com o país mais poderoso do mundo, em relação ao qual nós temos uma relação histórica de amizade, de aliança, é irresponsabilidade. O Moro se deu por suspeito no caso da Banestado em relação ao Alberto Seff, e quando você dá por suspeito por foro íntimo, você não pode nunca mais julgar aquele cidadão, porque você não sabe qual foi o motivo que levou ele à suspeição. Bem, eu entrei com habeas corpus e recebi uma notícia, eu estava inclusive trabalhando fora do Brasil, eu recebi a notícia que a Força-Tarefa de Curitiba tinha forçado o Alberto Seff a desistir do habeas corpus, algo que eu nunca tinha visto. Eu, evidentemente, poderia até continuar, que habeas corpus é um direito da defesa do advogado, mas eu atendi a esse interesse do Youssef e fiz uma petição duríssima, mostrando o absurdo que é, à época já, o Moro já era coordenador da Operação Lava Jato, eu brinco muito ele e os seus procuradores adestrados, eles obrigaram o Alberto Youssef a desistir do habeas corpus. Isso em 2014. Bem, a Lava Jato, hoje em dia, todo mundo que tem um pingo de lucidez e conhecimento jurídico tem noção do que foi a Lava Jato. Não é questão da competência, não. O Supremo Tribunal considerou que o Moro era, e é, nesses casos todos, absolutamente incompetente e parcial. A parcialidade é a pior coisa que pode existir no juiz. Essa já é uma decisão, antes eu falava isso, que a partir de setembro de 2014 eu comecei a correr o Brasil, que eu notei que a Lava Jato era mais do que simplesmente uma operação, era um projeto de poder. Eu falei isso durante 10 anos Brasil afora. Agora, o Supremo Tribunal já disse. Então, o que nós fizemos agora? Passados 10 anos, o Roberto Serra me procurou e falou: Cacai, você foi meu advogado naquele primeiro dia. Eu me arrependo profundamente de ter feito a delação, de ter feito uma série de coisas que fiz. E até brincou comigo: eu quero que você vá agora colocar o último prego no caixão. Ou seja, anular as decisões feitas por um juiz incompetente e parcial. Isso é o mínimo. É o mínimo que o Poder Judiciário pode fazer. Então, por que se deu agora? Isso se deu agora porque eu só entrei com essa petição agora. Eu conversei com o Marcelo Turbay, meu sócio, com a Lili, com o Figueiredo, com o Gustavo, e resolvemos pedir um parecer ao professor Geraldo Ataliba e, tecnicamente, entramos com a petição. Essa data dessa decisão do ministro Toffoli não tem zero de qualquer relação com a questão que está acontecendo nos Estados Unidos. Zero. Não é 0,01, não. É porque agora que nós entramos com a petição, tendo em vista uma série de decisões que já foram tomadas, e nós fizemos uma retrospectiva do que aconteceu com o Alberto Seff. O Alberto Seff teve, à época que estava preso, uma escuta telefônica dentro da cela dele. É algo inimaginável. Então o juiz Moro omitiu isso, os procuradores omitiram isso. Só agora os advogados que continuaram na causa, porque eu, evidentemente, quando eu desisti do habeas corpus lá em 2014, eu desisti também de advogar para ele. Eu deixei de advogar para ele. É importantíssimo que a gente saiba disso. Agora, quando ele me procurou agora, nós tínhamos essa parcialidade e suspeição do Moro, que nunca foi levado ao Supremo Tribunal. O ministro Toffoli enfrentou essa questão tecnicamente muito bem. Nós tínhamos a questão, e temos a questão que ainda tem que ser decidida, e decidida definitivamente, dessa escuta telefônica que é lançada do Moro, e hoje é pacífico que o Moro foi um juiz parcial. O juiz não pode ser parcial, ele tinha um conluio. Quando eu dizia isso para o Brasil inteiro, ainda não tinha as decisões do Supremo. Agora quem diz é o Supremo Tribunal Federal. O Moro tinha um conluio com os procuradores. E eu vou dizer uma coisa para vocês e para quem está nos ouvindo. Esta é ainda, até falei sobre isso ontem, esta foi uma grande vitória, a vitória simplesmente de aplicar a jurisprudência do Supremo, a Constituição e a legislação que rege o assunto. Mas nós ainda estamos esperando outras providências. Porque vocês sabem, o Conselho Nacional de Justiça, há um ano atrás, não é o advogado Cacai que enfrentou esse grupo que se julgava semideus durante anos pelo Brasil, fazendo palestras, fazendo debates, escrevendo artigos, não. O Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, levou a julgamento, há um ano atrás, um relatório feito pelo então Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, que imputou, não sou eu que estou falando, não, isso é o Conselho Nacional de Justiça que julgou no seu sessão plenária, que imputou ao Moro, a uma juíza, ao Deltan e mais a alguns procuradores, a hipótese de ter cometido crimes de peculato, corrupção e organização criminosa. Esse relatório está com o doutor Paulo Gonet há um ano. Há mais ou menos um mês, nós fizemos, eu respeitosamente cobrei o doutor Paulo Gonet, o Ministério Público Federal pode inclusive arquivar o relatório.
Ele não pode se omitir. Então eu entrei com a notícia de fato, dizendo o que o Conselho Nacional de Justiça tinha feito. Foi um julgamento público. Todos nós que acompanhamos o judiciário conhecemos esse julgamento. Isso foi encaminhado, esse relatório foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal. Bem, este relatório até então estava paralisado. Nós entramos com a notícia de fato, junto ao doutor Procurador-Geral. E o doutor Procurador-Geral, eu até conversei com ele, disse que eu não sabia que existia isso aqui. Ele então fez o quê? Ele declinou a competência para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ora, um tribunal claramente suspeito para enfrentar as questões do Moro. O Supremo já disse isso. Então nós fizemos uma outra petição junto ao Supremo Tribunal Federal para que se estabeleça que a competência é do Supremo Tribunal Federal, ou seja, do Procurador-Geral da República, para poder levar o Poder Judiciário ao poder inerte, para poder levar em forma de denúncia aquilo que o Conselho Nacional de Justiça já decidiu. Então, eu digo para vocês carinhosamente, essa vitória que nós tivemos agora, que é grande, que é a vitória da legalidade, da Constituição, de manter a jurisprudência do Supremo, ela ainda terá desdobramentos. O que o senhor está dizendo, doutor, é que esses desdobramentos agora seriam apontar um crime do Sérgio Moro. Então, o próximo passo é para cima do Sérgio Moro. Vamos resumir aqui de uma forma mais... Não, absolutamente. Quem fez o relatório, quem julgou o relatório, é o Conselho Nacional de Justiça. É o plenário do Conselho Nacional de Justiça. Assim, sim, mas estava parado e agora começou a movimentar com essas ações que o senhor está narrando, né? Durante mais de um ano, eu cobrei em artigos e em palestras do Dr. Paulo Gonet, e respeito muito o Dr. Paulo Gonet, estive com ele e disse, eu desconheço esse material, não tem nada de material da Procuradoria. Eu falei, tem. Eu peguei a cópia, conversei com o Dr. Luiz Felipe Salomão, que é hoje vice-presidente do Tribunal do Supremo Tribunal de Justiça, e fiz uma petição. A petição está, neste momento, o doutor Paulo Gonet tem o direito, ele entendeu assim, determinou que fosse o Tribunal Regional 4. Sabe por quê, André? Isso é uma coisa que tem que ser esclarecida. Esse assunto da Lava Jato tem que ser posto um fim nele. Você não pode ter um juiz que usurpou as posições todas do Poder Judiciário, que instrumentalizou o Poder Judiciário, que prendeu e faliu empresas no Brasil inteiro, que fez aquilo que um juiz não pode fazer, que ele foi imparcial, porque tinha um projeto de poder. Tanto é que ele hoje é o quê? Ele hoje é senador da República. E qual que é a consequência que esse processo pode ter para ele, caso seja aceitos os argumentos? O que pode acontecer com ele, com os seus procuradores de estimação? Evidentemente, a expectativa que se tem é que haja uma denúncia formal, denúncia criminal, e que ele seja julgado criminalmente por aquilo que o Conselho Nacional de Justiça diz que ele fez. Imputou o crime de corrupção, de peculato e de organização criminosa. Veja bem, o Moro no meu ponto de vista, a Lava Jato, foi a maior sustentação do fascismo que nós vivemos 4 anos no Brasil. O Moro prendeu o Lula, que era o único capaz de ganhar do Bolsonaro naquele momento, uma prisão, depois quem está dizendo não sou eu, não sou petista e não sou lulista. O Supremo Tribunal é que diz que foi uma prisão feita por um juiz parcial. Então, assim, está anulado, isso é águas passadas. O que não pode é não ter consequência atos gravíssimos como esse. A Lava Jato foi um projeto de poder. Essa é a peça final desse xadrez, doutor Cacai? O senhor disse que isso tem que acabar, né? A Lava Jato tem que acabar. Essa ação que o senhor está citando. A peça final, Andressa, a peça final, no meu ponto de vista, é responsabilizar criminalmente aqueles que instrumentalizaram o Poder Judiciário para poder fazer política. Veja bem, eles tinham, isso está no relatório do Conselho Nacional de Justiça, eles tinham um fundo de mais de 2 bilhões, maior até na época do que o fundo partidário brasileiro, para poder fazer o quê? Política. Tanto é que ele assumiu o Ministério da Justiça daquele que ele ajudou a eleger. Ele prendeu o Lula, o Bolsonaro foi eleito presidente da República, e ato contínuo, ele foi ministro da Justiça. Nós não podemos esquecer isso. Depois houve uma briga de quadrilha, e aí ele saiu do governo. Mas isso é uma outra história. Doutor, a história agora existe... Diga. Oi, não. Não, pode não, a história é muito simples. Tem um relatório votado pelo Conselho Nacional de Justiça. Não é coisa de advogado, não é coisa de OAB, não é coisa de estudo. É Conselho Nacional de Justiça, que imputou crimes gravíssimos a determinadas pessoas. O Ministério Público pode fazer 3 coisas. Arquivar, é um direito dele, assume a responsabilidade e arquiva. Denunciar criminalmente e pedir mais diligências. Você veja bem, por isso é que eu digo que essa história não acabou ainda. A vitória que nós tivemos agora do Alberto Seff, ela foi muito grande, ela foi muito significativa. Acho até que as pessoas estão dizendo que ela vai se estender para uma série de outras pessoas. Eu não penso assim. Cada caso tem a sua particularidade. Pois é, para você ver, olha só, nós não pedimos a anulação da delação do Alberto Seff. E vai ser pedido ou não?
o meu compromisso com o Roberto Youssef era anular todas as decisões contrárias a ele, e isso já foi feito. O Supremo Tribunal, através do ministro Dias Toffoli, uma decisão técnica de 53 páginas, citando jurisprudência, citando tudo, anulou todas as decisões. Por quê, gente? Porque o juiz é parcial e incompetente. Incompetente no sentido técnico da palavra. Poderia ser no sentido não técnico também, porque realmente é quase inexplicável como é que ele passou no concurso de juiz, mas isso é uma outra história. Então, para nós, o que interessa, eu como advogado, o compromisso que eu assumi com o Roberto Youssef era de fazer isso que nós estamos fazendo. Entramos, pedimos a anulação de todos os atos, e isso foi deferido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, é possível pedir a rescisão, o final da delação? Primeiro teria que conversar com o Roberto Youssef, eu não sou advogado dele no dia a dia, fui advogado há 10 anos atrás, para saber se isso interessa a ele também. Porque a delação, se por acaso a delação fosse revogada, fosse extinta, tem que saber se isso interessaria a ele. Eu não sei qual a situação hoje dos detalhes para saber se isso é vantajoso. O que nós fizemos, o que nós pedimos, o ministro Toffoli deixa isso muito claro, o que nós pedimos foi que fossem anulados todos os atos do doutor Sérgio Moro. E isso foi feito, cumprindo a Constituição, a legislação penal e, evidentemente, a jurisprudência do Supremo. Doutor, o Donald Trump está ali nessa guerra comercial aí com o Brasil e colocou a questão de um retrocesso, né, combate à corrupção no Brasil como um dos pontos que ele enxerga que o Brasil poderia ser punido com uma alta de tarifa com relação a isso. A gente ouviu aqui o Sérgio Moro, como a gente falou para o senhor, ele coloca, né, que se a Lava Jato não tivesse sido desmontada, o país não teria assistido, por exemplo, esse desvio de recursos de aposentados no INSS, e na época da Lava Jato se falava muito que ela refreou mesmo os esquemas de corrupção no país. Eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso e também acrescentar o fato de um governo estar tentando interferir em decisões do judiciário de um outro país, no caso o Brasil. Como é que o senhor avalia isso? Olha, em primeiro lugar, Moro falar em corrupção é uma coisa que estranha, né? O Moro foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, foi declarado parcial e incompetente. E a frase do ministro Gilmar, que não se enfrenta a corrupção fazendo corrupção, é uma frase que deveria estar na porta do gabinete do senador Sérgio Moro. A Lava Jato foi uma estrutura de poder usada para atingir o poder. Pode dizer que tem pessoas que pensam diferente, tem os moristas, tem aqueles que queriam a Lava Jato. A Lava Jato foi o maior desastre em matéria de instrumentalização do Poder Judiciário, de desmoralização do Poder Judiciário. E com relação ao Trump? Eu tenho um cliente... Não, só terminar um raciocínio. Eu tive um cliente que nós ganhamos a extradição dele em Portugal, o Moro tinha determinado a prisão dele, e eles pediram a prisão da filha, tentaram pedir a prisão da filha, para ver se ele voltava para o Brasil. Esses eram os métodos usados na Lava Jato. A Lava Jato é um fracasso absoluto. Não fez nenhum avanço no Poder Judiciário brasileiro. Muito menos contra a corrupção. Agora, evidentemente, é uma lástima você ver a tentativa de interferir num governo absolutamente democrático como o Brasil, eleito, interferir então no julgamento do Poder Judiciário. Eu não acredito, para ser sincero, eu não acredito que essa questão da tarifa tem uma ligação muito direta com o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem essa força toda. É claro que os filhos estão usando, e até respeito, assim, o desespero de ver que o pai vai estar preso daqui a 2 meses. Em fevereiro, quando saiu a denúncia, eu escrevi um artigo dizendo que em setembro nós teríamos julgamento, e tenho escrito sobre isso bastante. Nós teríamos julgamento desse primeiro grupo, do Bolsonaro e do grupo dele. Eles vão pegar 30 anos de cadeia, então é um desespero. Essa relação, eu te pergunto, ontem saiu na imprensa que o Trump estaria fazendo uma tarifa para a Rússia de quase 100%, muito maior que a do Brasil. O que tem a ver Sérgio Moro, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro com a tarifa da Rússia? Nada. No meu ponto de vista, o Trump tem se mostrado uma pessoa razoavelmente destemperada. Isso é uma questão política, eu prefiro não entrar aqui. Quer dizer, a tentativa de interferência no Poder Judiciário brasileiro, ela só não é visível porque ela é grave. É grave, você não pode ter, evidentemente, qualquer tipo de vínculo. O Poder Judiciário brasileiro está dando sinal de uma independência que é admirável. Essa semana, cumpriram os 15 dias da Procuradoria da República, foram entregues as razões finais, já está correndo prazo para o delator, até no começo do mês nós teremos cumprido o prazo para julgamento. O Supremo vai julgar com a maior tranquilidade, sem nenhum tipo de interferência. Não é só interferência, bem, a discussão política sobre as tarifas e tal, isso é uma questão que o governo tem que tomar conta. Isso não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal. É como dizer que a decisão do ministro Toffoli tem 0,1% de relação com a discussão tarifária que está tendo. É zero. Por que saiu agora? Porque eu só entrei com a petição agora. Entrei com a petição tem 1 mês, mais ou menos, pouco antes de encontrá-la lá em Lisboa. Entendeu? Então, assim,
Poder Judiciário brasileiro está dando sinal de independência, está dando sinal que nós somos um país soberano, um país democrata, onde os poderes funcionam. Essa que é a realidade. Então nós vamos ter um julgamento, provavelmente no começo de setembro. Esse julgamento vai levar a uma condenação, fatalmente a uma condenação. Se os outros foram condenados a 12, 14 anos, Bolsonaro vai ser condenado a 30 anos. Agora, repito, para mim, isso é importantíssimo, é virar essa página do Brasil. Nós temos que virar a página da Lava Jato. E, do meu ponto de vista, só viraremos a página da Lava Jato quando aqueles que instrumentalizaram o Poder Judiciário foram devidamente responsabilizados. E repito, quem disse isso, por escrito, em uma votação que foi transmitida para o Brasil inteiro, foi o Conselho Nacional de Justiça.